Olá galerinha, tudo bem? Professor Bruno Mota do nosso canal Café, estão servidos? E escola, a nossa escola aqui, a nossa escola virtual, enquanto as nossas aulas presenciais não retornam. A aula de hoje vamos falar sobre falácias, o que é e os seus tipos. A aula esta voltada para alunos do segundo ano da disciplina de filosofia e aqueles amigos amantes do conhecimento. Se gostarem desse vídeo, dê um ok, dê um joinha e se inscrevam no canal para novidades. Lembrando, pessoal, para que vocês continuem com a garra de vocês, tá? Nós vivemos num momento difícil, é difícil essa situação que estamos vivendo nesse novo modo de estudar, mas é o que temos no momento. A pandemia, ela caminha para algo que a gente não vê uma solução minimamente para um curto, até médio prazo, e devemos tentar dar continuidade às nossas vidas. E essa é uma forma, mantermos estudados, mantermos informados. Espero que todos se cuidem, tá? E todos saibam da importância desse cuidado. Você se cuida, você ajuda a cuidar do seu próximo. E que em breve tenhamos aí uma cura para esta doença e retornarmos a uma atividade normal, ou próxima do que era aquele normal. Mas enquanto isso não ocorre, vamos ter os nossos cuidados. Não se enganem com a reabertura de todos os espaços de convívio, tá? Mantenha-se sempre vigilantes, sempre cuidadoso, use máscaras, higienize bem as suas mãos, tá? Se for possível, tá? Evitem lugares de aglomerações. Bem, pessoal, falácias, né? Aula voltada para alunos de segundo ano de filosofia. Uma coisa que tem que ficar claro, tá? A falácia é um tipo de raciocínio incorreto, tá? Apesar de ter uma aparência de algo correto. Vocês vão perceber isso ao longo do nosso estudo de hoje, tá? Não quer dizer que a falácia seja algo que não é utilizado. Ao contrário, ele é muito utilizado, tá? Mas a mensagem verdadeira que fica lá dentro, não necessariamente ela é verdadeira, tá? Ela pode ser incorreta ou gerar duplo sentido ou dúvidas, tá? Primeiramente, a falácia, ela vem do termo latim fallatia, ou falácia, sei lá, não sei falar italiano mesmo, com dois L's, tá? F-A-L-L-A-C-I-A. Falácia ou falácia com dois L's, que significa aquilo que engana, aquilo que ilude, tá? Ou seja, a falácia é algo enganoso, tá? Ela é comparada a um sofisma ou aos sofistas, aqueles que já estudaram esse conteúdo, né, sobre sofismo. Sofistas eram os enganadores do conhecimento, tá? Só que os sofistas, pessoal, eles faziam isso de forma voluntária, tá? O engano da falácia é o contrário, ele é algo involuntário, mas é um pensamento enganoso. Não é que o interlocutor tenha a intenção de enganar naquele diálogo, como os sofistas, mas ele tem, vamos dizer assim, um resultado parecido, que é uma mensagem enganosa, tá? Bem, pessoal, e a falácia a gente pode dividir em dois tipos, tá? As falácias formais e as falácias não formais. Vamos citar alguns tipos de falácias nessa aula de hoje. Existem muitas falácias, então não teríamos tempo para falar todas, mas vamos tentar utilizar as mais importantes para o nosso conhecimento. Em relação às falácias formais, tá? O que é falácia formal? É quando as regras do raciocínio elas são empregadas de maneira correta, tá? Só que o resultado, a inferência, o sentido daquele argumento, daquele diálogo não faz nenhum sentido, é algo inválido, tá? Vou citar um exemplo aqui, ó. Premissa, um diálogo, né? Premissa 1, né? Ou a frase, né? Todos os homens são louros. Tá? Aí o interlocutor continua. Ora, eu sou homem. É a premissa 2. Tá? A premissa 1, todos os homens são louros. Tá? Ora, eu sou um homem. É a premissa 2. Tá? Logo, eu sou louro. Que é a conclusão. Tá? Então, isso é verdadeiro? Segundo as regras da argumentação, não é verdadeiro. Por quê? Nesse exemplo anterior, na premissa 1, vai dizer que todos os homens são louros.
Todos os homens são louros? Vamos pensar, existem homens que não são louros? Sim. Existem homens que têm cabelos castanhos, são cabelos negros, tá? Louro necessariamente são homens brancos muito claros. Existem homens brancos claros que não têm cabelos louros, têm cabelos morenos. E fora dos outros. Então essa frase, ela é o quê? Ela é incorreta, tá? Na segunda vai dizer, ora, eu sou homem. Se for um homem dizendo isso, tudo bem, mas e se for uma mulher, tá? Ela não vai ser homem, tá? Então, ele concluiu através dessas duas premissas que ele era loiro porque ele era homem e todos os homens eram louros. Ele seguiu as regras, tá, de raciocínio. Só que ele chegou ao quê? A uma inferência inválida, ou seja, a um raciocínio inválido. Então isso é uma falácia formal. Ele segue as regras, premissas e conclusão, só que esse raciocínio, esse argumento, não tem pé e nem cabeça. Certo? E agora vamos falar das falácias não formais, tá? Essas falácias não formais, elas vão decorrer de várias irrelevâncias, tá? Pode ser na premissa, pode ser na conclusão, na generalização, nas falsas causas, em preconceitos, etc, etc, etc. Geralmente, todas elas vão exercer uma função psicológica de convencer nesse diálogo, tá? Aquele que está falando e aqueles que estão falando, a interlocução daquele diálogo, tá? E dentre estas falácias não formais, tá, vamos destacar algumas. A primeira, ela é chamada do argumento contra o homem, ou seja, um tipo de argumento de autoridade às avessas. Tá? Na aula, no vídeo passado, nos tipos de argumento, nós falamos sobre argumento de autoridade, tá? Ou seja, você citar uma personalidade, tá, para embasar o seu pensamento. Esse é o argumento de autoridade, tá? Como se eu falasse assim, que o governo, tá, deve ser exercido de forma conjunta pelo executivo, legislativo e judiciário, tá? Pois, segundo Montesquieu, os três poderes são a forma mais digna de se governar um território. Então, eu estou usando quem? Quem é a autoridade? É o Montesquieu, tá? Barão de Montesquieu, ou Charles de Second, o Barão de Montesquieu. Estou utilizando o pensamento de Montesquieu para afirmar a minha ideia. É um argumento de autoridade. Só que o argumento contra o homem é uma autoridade às avessas. E o que é uma autoridade às avessas? É no sentido pejorativo e ofensivo, tá? Ou seja, é quando esse tipo de falácia ocorre, quando não aceitamos uma conclusão, tá, por estar baseado em algo que depreciamos, tá? Ou quando não aceitamos algo por não concordarmos, tá? Um exemplo é o seguinte: quando se desconsidera, por exemplo, a versão de um mendigo, como testemunha de um crime. Ocorre um crime, tá? Várias pessoas viram, inclusive moradores de ruas, o mendigo, vamos colocar dessa forma, e muitos não vão considerar o depoimento desta pessoa porque ele é um morador de rua. Então isso é o que? Um argumento de autoridade às avessas, um argumento contra o homem. A situação social daquele camarada impede de, na visão de algumas pessoas, a fala dele ser aceita. Um outro tipo de falácia não formal é a falácia de acidente ou de generalização apressada. Ou seja, é um tipo de falácia indutiva, tá? Vai se partir de um exemplo particular para se chegar a uma conclusão geral, só que uma conclusão falsa, uma generalização, por isso generalização apressada, tá? Exemplo, ocorre um erro de um médico, tá? Ocorreu um erro de um médico, tá? Por exemplo, doutor Bruno. Doutor Bruno foi lá, fez a operação e a operação saiu errada. Então a pessoa X vai concluir, porque o doutor Bruno operou de forma errada, que todos os médicos não sabem fazer a operação. Então isso é o quê? É uma falácia de generalização apressada. Vou tomar um cafezinho aqui para respirar um pouquinho, tá? E se for tu, se tosse assim, tá? Entendido? Claro, vocês são sagazes.
Bem, pessoal, agora falácia de conclusão irrelevante, tá? Conclusão irrelevante é o quê? Quando consiste em se afastar da questão, desviando a discussão, tá? Exemplo disso, esse vocês vão sintonizar rapidinho, ó. Um vereador acusado de realizar gastos sem autorização da Câmara põe em relevo a importância e a urgência das despesas, tá? Repetindo, um vereador acusado de realizar gastos sem autorização da Câmara, põe em relevo a importância e a urgência das despesas. O que está acontecendo nesse momento pandêmico, né? Os poderes executivo, os poderes do executivo, vou colocar dessa forma, né? Governo federal, principalmente governos estaduais e municipais, estão gastando, colocando como questão o combate ao coronavírus, mas não dão, vamos dizer assim, registros desses casos. Eles começam a comprar, tudo o motivo é o coronavírus. Então, conclusão, eu comprei kits escolares, 30 toneladas de papel, não, por causa do Covid. Mas, ó, o que tem a ver uma coisa, entendeu? Por quê? Então, isso é uma falácia, está se usando um pretexto para se cometer um ato dentro dessa administração. Bem, pessoal, na continuidade aqui, falácia de petição de princípio ou círculo vicioso, tá? Ou seja, supõe conhecido o que é objeto da questão, ou seja, vai ficar dando voltas, né? Exemplo, tal ação é injusta porque é condenável. É condenável porque é injusta. Ou seja, você não chega a lugar nenhum, você vai falando, tá? Agora a Terra é redonda, redonda é a Terra. Claro, essa brincadeirinha, tá? Falácia de ambiguidade, tá? Também chamada de semântica ou de equívoco, tá? Vai dizer que os conceitos enunciados não são suficientemente esclarecidos ou os termos empregados possuem sentidos diferentes. Tá? Exemplo, o fim de uma coisa é a sua perfeição. A morte é o fim da vida. Logo, a morte é a perfeição da vida. Vamos repetir, pausadamente. O fim de uma coisa é sua perfeição, ou seja, tudo que chega no fim é perfeito. Tá? A morte é o fim da vida. Tá? Logo, a morte é a perfeição da vida. Tá? Ou seja, fica meio ambíguo, né? Se é morte, é vida. Essa conclusão, morte é a perfeição da vida. Se você está morto, você não está vivo. Então fica uma coisa meio de duplo sentido, tá? E para finalizar, a falácias de causa, tá? Que são muito comuns e representam as inúmeras inferências que fazemos no cotidiano, tá? Tipo, falácias de falsa causa, tá? Ou seja, são muito comuns e representam inúmeras situações que vivemos em nossos cotidianos, tá? Que tomamos como causa, mas não faz sentido em nada, tá? Como se fosse uma superstição. Exemplo, não levo a minha namorada em jogo do meu time, porque da última vez que a levei, meu time perdeu. Repetindo, porque deu uma travada, não levo a minha namorada em jogo do meu time, porque da última vez que a levei, meu time perdeu. Ela é pé frio. Tá? Às vezes seu time é uma porcaria. Ele perdeu no dia que ela foi e perderia se ela também não tivesse ido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas essa superstição leva a isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal. Mais um cafezinho. Fique com Deus.